para mais uma live topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Você vai conhecer a história hoje da Thaís e do Gabriel. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de entrar no ar. Só para você ter uma ideia, a Thaís tinha 12 anos de idade, se envolveu com um rapaz de 18 anos de idade. Apanhava, né, Thaís? Apanhava mesmo. Você vai entender por que isso aconteceu, como é que era a situação dela. 12 anos de idade. O Gabriel, estava falando aqui uma coisa, só pra você ter uma ideia. Quando os amigos tinham problema, ele se cortava. E você vai entender de onde que veio essa ideia. Se cortava mesmo. Não era quando ele tinha problema, quando o amigo tinha problema. De onde que vem essa loucura? Você vai entender a história deles daqui a pouquinho. Não saia daí. Fique com a gente. Esse é o programa para você que é jovem, você que tem a partir dos seus 15 anos de idade e quer se unir a nós, quer estar com a gente na Força Jovem, com uma galera legal, galera que tem experiência, que já passou por poucas e boas, ou melhor, muitas e ruins, não é verdade? Mas que conseguiram dar a volta por cima, tá bom? Não sai daí não. Aliás, faz o seguinte, compartilha com quem você conhece agora o link desse programa. Você pode mandar, você que está nos assistindo através do Instagram, copia o link aí e manda para alguém. Vai ajudar aquela pessoa. Facebook, YouTube, você que está nos assistindo através da TV Tempo, não custa nada. Pega seu WhatsApp aí agora, pega aquele grupo que você tem no seu WhatsApp, o grupo dos amigos, manda uma mensagem dizendo assim, olha, sintoniza aí agora na TV Tempo, que esse programa vai te ajudar. Não custa nada, não vai te custar nada, mas quem sabe você não vai ajudar um jovem que está aí sofrido, passando por uma dificuldade que você nem imagina, tá bom? Não sai daí não, a gente já volta já com a história deles. Você está assistindo Live FJU. Fala galera da Força Jovem, especialmente a galera do Cultura. Olha só onde a gente está aqui no ginásio da Portuguesa, porque aqui no dia 20 de agosto vai acontecer o primeiro Mega Dance FJU. O evento para você que gosta de dança, é isso mesmo, especialmente as meninas, os rapazes também. Nós vamos fazer uma competição diferente. São 7 blocos aqui da capital de São Paulo que vão competir e cada um vai ter 2 apresentações. Vocês vão preparar 2 apresentações, por quê? Porque depois dos 7 primeiros, os 7 blocos competirem, nós vamos escolher, vai ter uma equipe de jurados para escolher os 3 melhores competidores daquele dia. E esses 3 vão ter a oportunidade de se apresentar novamente na grande final. E a final você que vai decidir. Então vai se preparando, qualquer estilo de dança está permitido. Nós temos as nossas condições, como vocês já sabem, mas é claro que vai ser uma oportunidade para você mostrar o seu talento. A partir das 15 horas, aqui no dia 20 de agosto, no ginásio da Portuguesa. Agora, como você pode ver, o lugar é limitado. A gente vai fazer uma coisa bem legal, bem limitada. Então é importante que você adquira o seu ingresso. Os ingressos vão ser divididos entre os blocos, exatamente para que a gente possa ter uma torcida aqui para todos. Vai ser muito, muito diferente, muito especial e, claro, é muito importante que a torcida esteja aqui naquele dia. Como você faz para adquirir o seu ingresso? Procura aí o líder da FJU no seu bloco, na sua região, e você vai poder adquirir para que você possa estar com a gente aqui naquele dia. Então, vem aí, chegando em breve, o grande FJU Mega Dance 2022 aqui no ginásio da Portuguesa. Você é o nosso convidado, já estamos nos aquecendo para esse dia e que vença o melhor. Grande abraço para vocês. Voltamos a apresentar
Live FJU. Pois é, a gente está de volta, então vamos começar com você, Thaís. Que negócio é esse aí, 12 anos de idade, apanhando com o rapaz? Fala pra gente como é que começou isso aí tudo. Bispo, eu tinha muitos problemas com a minha mãe, né? Muitos problemas em casa. Eu e minha mãe, a gente brigava muito, né? Eu tinha problemas também com meu pai. E eu queria viver a vida das minhas amigas, né? Que minhas amigas eram livres, que viviam saindo. E a minha mãe, ela sempre me cortava isso, né? Ela falava, não, você só tem 12 anos, você não vai sair. Colocava limites, né? Colocava limites. Você não queria limites. Não, eu não queria, como qualquer outra mãe vai colocar limite pro filho, né? Apesar de um filho de 12 anos, é uma criança ainda. Tá saindo do brinquedo, né? Então, assim, eu com 12 anos eu saí de casa, né? Pra morar com esse rapaz. E ele prometeu pra mim... Mas calma aí. Saiu de casa, começou a namorar com ele com quantos anos? Com 11. Com 11 anos? Com 11 anos. Sua mãe sabia? A minha mãe, ela não sabia de início. Ela só ficou sabendo alguns dias antes, quando eu peguei minhas coisas e saí de casa. Você tinha 11, ele tinha quantos anos? Ele tinha 18. O cara é um pedófilo, então. Sim, senhor. Quer dizer, 18 anos de idade se envolvendo com a criança de 11 anos de idade. Sim, senhor. É um sem vergonha. Fecha aqui pra mim. Sem vergonha, né? Aliás, você, homem que faz isso, você que tem essa idade aí, 18 anos, 19 anos, se envolvendo com uma criança, você é um sem vergonha. Você não tem vergonha na cara, isso é pedofilia. Não é verdade? Se envolver, tirar proveito, porque a criança, ela não tem consciência do que está acontecendo. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, as crianças, numa idade muito nova, têm feito muita besteira. Mas, poxa, você com 11 anos de idade, um rapaz, um homem de 18 anos de idade. Um homem de 18 anos de idade. Que te conquistou, te convenceu. Me convenceu. Aí você saiu de casa para morar com ele. Saí de casa para morar com ele. Né? Então eu imagino que deve ter sido uma maravilha. Ele era o teu príncipe, você com 12 anos de idade ali, deve ter sido um conto de fadas, né? Não, senhor bispo. O que aconteceu? Quando eu saí de casa para vir morar com ele, ele me prometeu, né? Não, a gente vai sair, a gente vai curtir, você vai conhecer o mundo, você vai ter liberdade, você vai sair comigo para onde você quiser. E a gente sempre saía para as festinhas de rua, né? Eu só não podia entrar em balada fechada porque... Mas ninguém falava pra ele, não, você tá com uma menina de 12 anos de idade. Não, porque os amigos dele também faziam a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Né? E assim, eu ficava em casa... E, desculpa perguntar, Thaís, mas quando você fala assim, você saiu de casa pra morar com ele. Sim, senhor. Você tinha uma vida íntima com ele, Sim, relação senhor. sexual com Sim, 12 anos de Sim, idade. senhor. Meu Deus. Né? Tanto que ele que me orientou, né, a tomar remédios, né? Pra não engravidar. Eu escondi os remédios da minha mãe, né? Teve um dia que ela achou os remédios, né? Isso eu já tava morando junto com ele, porque eu ficava assim, bispo. Alguns dias na casa dele, alguns dias na minha mãe, né? Quando ele brigava demais comigo, me batia, eu ia pra casa da minha mãe. Aí não conseguia ficar um mês em casa, porque a minha mãe, ela sempre jogava coisa na minha cara. Aí eu não aguentava. Eu até tinha uma malinha, né? Eu deixava lá a malinha preparada já com minhas roupas, né? E assim... E seu pai, sabendo disso? Meu pai é como se tivesse abrido um chão, né? Pra ele, né? E assim, a minha mãe, ela não dormia, né? À noite, ela sempre ficava preocupada. E eu não tava nem aí. Nem aí mesmo. Eu queria viver minha vida. Você falou, quando ele me batia, ele te batia constantemente? Ele me batia constantemente. Por quê? O que você fazia? Na verdade, eu não fazia nada, bispo, né? Ele me batia mais com o efeito das drogas, né? Que ele usava muita droga, ele vendia droga na biqueira, ele, né, roubava carro, né? Então, assim, ele roubava carros e ele precisava, né, tá alcoolizado, tá drogado, né? Pra ele conseguir fazer aquilo. Ele usava pedra, usava lança-perfume. Ele vendia, né, tudo na biqueira. Então, assim, quando ele chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era me bater. Sem nenhum motivo. Se eu tivesse sentada ali, ele ia lá e me batia, né? Tanto que eu ficava alguns meses, né, sem ver a minha mãe, assim, a gente só se falava por telefone mesmo, porque eu ficava, né, com hematomas, né, com o olho roxo. O que você ganhava nesse relacionamento, Thaís, pra continuar ali? Quer dizer, você tava com um rapaz que era bem mais velho que você, que sofria, né, porque ele tinha os problemas dele, sofria, Sim. drogado e tal, te batia. Por que você tava ali? O que você ganhava ali? Por que você foi pra ali? Bispo, na verdade, eu queria liberdade, né? Eu queria liberdade, eu queria
conhecer o mundo, né? Eu queria viver a vida das minhas amigas, né? Então eu via minhas amigas saindo, eu queria viver junto com elas. Então ali foi uma oportunidade, né? Quando eu fui morar com ele foi uma oportunidade. Eu falei, nossa, agora eu vou ser livre. Quer dizer, então você não gostava dos seus pais controlarem você. Aí você foi morar com ele, aí ele passou a controlar você. Ou você era livre com ele? Que foi pior, bispo. Não podia fazer nada, né? Não podia fazer nada. Tanto que quando ele foi preso, os meninos da rua, né, da biqueira e tudo, que ficavam de olho em mim, né? Qualquer coisa já ligava lá pra falar pra ele. Então eu tinha que andar. Aí ele chegou a ser preso? Ele já chegou a ser preso. Ele já chegou a ser preso. E quando ele foi preso, eu ia até a porta da cadeia pra visitar, né? Junto com a mãe. A mãe entrava e eu ficava lá na porta da cadeia pra visitar ele. Né? E tanto que quando ele foi preso, eu obriguei a minha mãe a ir no cartório para autorizar, né? Porque tem todo um processo para você autorizar, ainda mais você no de menor, bem de menor, né? Então, eu passei por esse processo. Então ele foi preso e você continuou morando sozinha? Continuei morando sozinha, não voltei para minha mãe. E os rapazes da biqueira vigiando você para você não ficar com ninguém? Isso. Continuava sendo a mulher dele? Sim, senhor. Mesmo ele sendo preso? Sim, senhor. E teve uma ocasião, bispo, também, que eu fui pra minha casa, né? Eu ajudava minha mãe, né? Passar roupa, fazer alguma coisa assim, né? Mas eu sempre voltava pra casa dele. Né? E teve um dia que minha mãe começou a falar tão mal dele, mas tão mal dele, que eu não aguentei. Eu fui na cozinha, peguei uma faca pra querer matar ela. Né? Então ali foi... Ele que te agredia? E ele que me agredia. E batia em você mesmo? Ele batia mesmo, bispo. Batia mesmo, sem dó. Tanto que teve uma vez, quando a gente tava andando na rua, assim, ele chegou em casa, descontrolado, né? Ele pegou pelo meu pescoço, assim, eu caí assim, e bati a orelha na quina da porta. Aí sangrou. Né? Daí foi quando a minha mãe, de verdade, descobriu que ele me batia. Aí minha mãe quis chamar a polícia, eu falei, não, porque pode ser que ele me mate depois. E como é que terminou esse relacionamento de vocês? Você não tá mais com eles não, né? Graças a Deus não, bispo. Então, nosso relacionamento terminou porque eu não aguentei, né? Eu não aguentava mais. Ele ficava com as meninas que andavam comigo, né? Com as meninas que estavam ali no meio da gente. Ele ficava com as meninas. E eu falei assim, pra quê? Né? E minha mãe sempre falava assim, Thaís, volta, isso daí não é pra você. Você chegou a usar droga também, né? Com ele, não. Eu usei droga um tempo depois, né? Minha mãe falava, Thaís, volta, isso não é pra você. Não falta nada aqui dentro de casa, você tem tudo. Você é uma criança. Quando você me pede uma coisa, eu te dou. O que você quer pra você voltar pra casa? Né? Aí eu caí em si, né? Eu falei, não, tá bom, eu volto. Aí você largou dele e voltou pra casa. E voltei pra casa. E ele aceitou isso? Olha, bispo, foi difícil. Porque quando foi pra mim voltar pra minha casa... eu tive que viajar para um outro estado e a minha mãe teve que procurar uma casa pra gente morar às pressas. Fugindo, né? Fugir. E ele sempre ia lá em casa e falava assim, cadê a Thaís? Aí minha mãe falava, ela não tá aqui. Minha mãe não disse onde eu tava. Aí eu fiquei 3 meses no outro estado. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, minha mãe já tava morando em outra casa. E graças a Deus nunca mais tive contato. Então, aí você voltou pra casa pra ficar com a sua mãe. Sim, senhor. Aí você falou que foi depois, então, que você deixou ele, que foi pras drogas? O que houve? Sim, senhor. Aí depois de um tempo, né? Aí eu já tava mais... né? Aí eu comecei a ficar com outros rapazes. Aí eu queria conhecer o mundo. Né? Eu queria conhecer até mesmo porque ali foi uma porta, né? Pra me conhecer. Aí comecei a ir pras baladas, baile funk, né? Festas em rua... comecei a beber, eu via meus amigos ali bebendo, eu queria beber também. A gente chegava, assim, em casas fechadas, né, casas de show fechadas, e a gente ficava no camarote, bebia, usava drogas. Então eu fui ali, eu tinha curiosidade, né? Ainda mais porque a curiosidade era maior quando eu conheci ele, porque ele não deixava usar droga. Até mesmo, né, eu ficar alcoolizada, usar droga, minha mãe querer chamar a polícia pra ele. Aí eu conheci através de outras pessoas, né? Fiquei com vários rapazes. Cheguei a engravidar de um rapaz, né? Bem nova, assim. Com 16 anos eu engravidei. Eu perdi o bebê com 6 meses, né? De gestação. E minha vida foi assim, né? Praticava orgias, né? Eu tinha uma amiga que quando a gente queria ficar com o mesmo rapaz, falava assim, ai amiga, eu gostei desse. Ah, eu também gostei, então vamos ficar. Né? A gente não media esforços pra isso. Quer dizer, uma vida totalmente errada, né?
depravada, a gente pode Depravada. falar. E você via ele usando droga, como que ele ficava. Então, Sim, senhor. se tinha uma coisa que aquele relacionamento tinha que ter te ensinado, era: Usar droga. eu não quero essa vida de jeito nenhum. Porque quando ele usava droga, ele me batia. E você foi no mesmo caminho. E eu fui no Pra mesmo usar caminho. Porque eu queria conhecer, né? Eu queria conhecer. Chegou a usar o quê? Eu cheguei todos os dias eu usava narguile, né? Eu colocava droga mesmo, maconha no narguile. Tanto que às vezes eu misturava, embaixo a gente coloca água. Embaixo eu misturava leite e vodka, né? Pra dar um ar de mais forte, né? Cachaça mesmo. E eu usava lança-perfume e maconha. Pior momento, fundo do poço, foi qual? Bispo, meu pior momento foi quando eu comecei a tomar remédio controlado, né? Foi quando... Eu digo assim, eu tive 2 momentos ruins, né? O que eu quis matar minha mãe com a faca, né? Que eu saí correndo atrás dela, né? E quando eu cheguei a tomar remédio controlado, com 18 anos. Nessa época aí você tava morando com ela. Eu tava Essa morando vida com a minha errada, mãe. morando com ela. Sim, senhor. Foi Eu que você quis batia. matar ela? É. Quando eu tava com o rapaz, foi quando eu tentei matar ela. Mas aí depois que eu saí, depois que eu já tava em casa, que eu perdi o bebê, né? Quando eu já tava tomando remédio, aí eu batia na minha mãe. Quando ela vinha pra brigar comigo, eu batia nela. A gente em casa era como se fosse 2 irmãs. Sabe quando 2 Tinha irmãos se respeito. pegam? Não tinha respeito. Sabe quando 2 irmãos se pegam, um no cabelo do outro? Você Era brigava literalmente com Eu ela? brigava com a minha mãe. Meu Deus. Brigava. Você tomou remédio controlado pra quê? Eu tomei o remédio controlado pra depressão, né? E síndrome do pânico. Se eu andasse sozinha na rua, eu já passava mal. Eu chegava assim nas pessoas e falava assim, eu tô passando mal. Eu começava a me tremer todinha, né? Eu tinha medo de sair no escuro. De noite, assim, eu morria de medo de sair. Nessa época você não conhecia a igreja? Bispo, eu cheguei a conhecer a Igreja Universal quando eu tinha 15 anos, né? A mãe desse rapaz, ela vivia na vida louca, né? Mas a mãe desse rapaz, toda sexta-feira ela ia pra Igreja Universal. Mas ela nunca se libertou porque ela não quis, né? Então, assim, eu já cheguei aí nas reuniões de quarto, cheguei na reunião de sexta-feira e no encontro jovem também. Mas eu falei, eu não quero isso. Nessa época, quando você tava com ele? Quando eu tava com ele, com 15 anos. Aí eu falei, eu não quero, ainda não é o momento de eu ir pra igreja, né? Igual aquele jovem. Ainda não é o momento. Um dia, quando tiver velho, eu vou, né? Então, eu passei por vários momentos na minha vida, assim. Eu já tive pensamentos, não tentei, mas já tive pensamentos de tirar minha vida. Eu trabalhava num restaurante onde o que dividia a minha casa era só uma avenida. Então, se eu olhasse pra avenida, e se eu me jogar daqui, né? Se passar um caminhão e me levar? Né? Eu moro num apartamento que eu moro no último andar. Eu falava assim, se eu me jogar daqui? Só que sempre vinha aquela voz na minha cabeça, se você morrer, você vai direto pro inferno. Porque lá na Universal eu já tinha escutado sobre isso. Mas eu Semente já estava plantada, né? A semente já estava plantada. Mas na época que eu ia pra igreja, né, eu não queria renunciar, né? Não queria me entregar, porque eu achava que... Eu não sabia nem que era fundo de poço, até eu chegar. Então o que fez você voltar, então? O que fez eu voltar, bispo, eu fui pra outra religião, né? E lá nessa outra religião, a moça falou assim pra mim que eu tinha que desenvolver minha cabeça, né? Que eu sofria isso porque eu tinha que ajudar. Você foi buscar onde? Fui na Umbanda. Na Umbanda. Sim, senhor. Eu fiquei 1 ano na Umbanda. E eu falei assim pra ela, por que eu sofro? Eu falava assim pra ela, por que eu sofro? Aí ela falou assim pra mim, porque você precisa desenvolver o seu dom. Aí eu, mas que dom? Você tem que ajudar. E eu tinha muitas dores de cabeça constante, bispo. Muitas dores. Eu tomava remédio e não passava. E eu achava estranho, porque eu falava, meu Deus, eu sou tão nova, 18 anos. Por que tudo isso acontece comigo, né? Cheguei a fazer exames, né, de cabeça, né, pra ver o porquê que eu sentia tanta dor de cabeça. Sentia dor no coração. Eu falava, meu Deus, será que eu nova, assim, já tenho um problema de coração? Né? Porque eu tinha muita ansiedade, muita. E eu chegava até a falar pra ela, eu falava assim, eu sinto muita dor de cabeça. Ela falou assim pra mim, você vai fazer exame? Pode fazer, que não vai dar em nada. Porque isso daí que você tá sentindo, eles estão brigando pela sua cabeça. Exatamente. Exatamente isso aí. Exatamente isso. A pessoa que tem essas dores, não é? Então eu tô com uma dor de cabeça, demônio? Não necessariamente. Não necessariamente. Você não pode não ter dormido bem, você não se alimentou bem, dor de cabeça. Isso é coisa física, normal. A gente tem que cuidar do corpo.
Mas existem situações, coisas que não são físicas, são espirituais. E essa dor de cabeça constante, a enxaqueca, aquela pessoa parece que a cabeça dela está sendo martelada. O que está acontecendo em muitos desses casos é uma guerra espiritual. Mas guerra de quê? Você sabe que os espíritos, eles precisam de um corpo para fazer aquilo que é o trabalho deles. Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Agora, para eles fazerem isso, eles precisam de um corpo. Igual Deus. A gente não vê Deus, a gente vê a obra de Deus. Deus usa as pessoas para se manifestar, né? Então, o diabo é a mesma coisa, é um espírito. Como é que ele vai matar? Ele precisa puxar um gatilho, ele precisa de uma faca, ele precisa de alguém dirigindo bêbado, ele precisa de um corpo, um vírus, uma bactéria, precisa de alguma coisa para usar, para matar, para destruir uma família. Você vê, você tinha 11 anos de idade, o diabo usou aquele rapaz, aquele homem que já vivia uma vida toda errada para tentar você, para fazer, iludir você, para destruir a sua vida. Então, é assim que o diabo trabalha. Usou ele para separar você da sua mãe, da sua família. Então, esses espíritos que estão aí, não estão no inferno não, estão aqui. Eles precisam de um corpo para trabalhar. E claro, eles querem dominar aquele corpo. Por isso que toda vez que a gente está fazendo o trabalho de libertação, quando a gente vai mandar os espíritos embora, essas entidades embora, a gente fala, quem é o chefe aí? O chefe. O chefe é o dono da cabeça. É o que controla a cabeça da pessoa. Então, tem pessoas que têm vários espíritos malignos dentro dela. Jesus perguntou uma vez para quem é você? Legião, porque nós somos muitos. Quer dizer, quando Jesus libertou aquele rapaz que estava endemoniado. Então, esses espíritos lutam na cabeça da pessoa para ver quem é que vai controlá-la. Quem vai controlar? Então, essa luta aí não é para o bem, não. A luta é para o mal mesmo. É uma luta dessas entidades lutando para ver quem vai ser a cabeça. E essa luta dá essa dor de cabeça que você sentia aí. Né? E eram muitos pensamentos. Infernal, não tem remédio. Não tem remédio. Eu tomava vários tipos de remédio e não passava. Eu não conseguia dormir à noite. Eu ia dormir umas 2, 3 horas da manhã. Né, e tinha que acordar logo cedo porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Quando eu ia deitar para dormir, parece que tinha alguém me sufocando assim. Né? Era horrível, bispo. Eram muitos pensamentos negativos. Se mata, tira a sua vida. Eu não posso fazer isso porque eu não vou pagar pra ver o inferno, né? E foi assim, bispo, né? Tomei remédios, né? Pra tentar controlar isso, mas era pior. Foi aí que você decidiu voltar? Como é que foi? Foi através de uma programação, né? O Templo de Salomão tinha acabado de ser inaugurado. E eu não... E assim, como eu tinha ido pra Igreja Universal mais nova, com 15 anos, eu falei, eu não vou voltar pra essa igreja. É como se fosse um orgulho, né? Aí o bispo fez uma chamada. Você que não consegue dormir à noite, você que já tentou suicídio, enfim, vários problemas que a gente sabe, né, que os jovens passam hoje, né? E como ele fez essa chamada, eu falei assim, eu preciso me libertar. E um ponto que ele falou que foi muito forte, que era uma casa de oração para todos os povos. Eu falei, não tem nome a igreja, né? Não é Igreja Universal. Não tem nome. Então, eu cheguei aqui na reunião de sexta-feira, né? Onde, na primeira sexta-feira, eu já dormi. Né? Foi algo assim... Depois de muito tempo que eu fui descobrir que era a Igreja Universal. Mas já continuei... Eu sempre continuei, né? E tô até hoje, desde 2014. Então, aí você voltou naquela sexta-feira, se libertou daqueles males. Me libertei, bispo. Me libertei. E a partir daquele momento, né? Eu comecei a buscar Deus... Foi difícil a minha libertação? Foi, né? Porque a libertação tem que partir da gente, né? Só que eu tinha um namorado quando eu cheguei, né, na Universal. Eu tinha um namorado que... Aquele namorado... Eu já tinha me libertado, já tava começando a dormir. Não tava mais tomando os remédios, mas eu ainda me relacionava com ele. Então, quando eu ouvi a verdade, eu falei, não, eu preciso me entregar de fato e de verdade para Deus. Mas quando eu tava com ele, ainda sempre vinha aqueles pensamentos. Volta, né? Volta. Você não sente saudades da época de antes, né? Aí eu cortei tudo. Cortei a amizade, cortei relação. Sacrificar aquilo. Tive que sacrificar. Arrastava pra vida errada.
que tentava ainda me arrastar pra vida errada, né? Igual aquela moça falou pra mim, eles estão brigando pra sua cabeça. Então ainda continuavam brigando eu aqui dentro, né? Mas eu tive que renunciar, eu tive que sacrificar de verdade. De verdade, pra que eu tivesse uma verdadeira libertação, que foi o Espírito Santo. E como é que foi o batismo com o Espírito Santo? Bispo, o batismo com o Espírito Santo foi na reunião de domingo, né? Eu já estava buscando há muito tempo, né? Eu pensei assim, eu não posso mais ser quem eu sou. Não posso continuar sendo a velha Thaís dentro da igreja. Né? Eu não posso mais continuar sendo do jeito que eu tô, né? Então, eu comecei a buscar, sacrifiquei, mudei as minhas vestimentas, né? Eu tinha vários piercings, eu tirei. E ninguém precisou falar, né? Porque o próprio Espírito Santo, ele falou comigo. Então, foi na reunião de domingo, eu já vinha buscado já há muito tempo, já vinha, né, determinado, e foi na reunião de domingo quando eu recebi o Espírito Santo, né? Uma reunião 9h30 da manhã, onde ali teve um divisor de água, né? A Thaís antes e a Thaís depois. Aí eu comecei a me relacionar com a minha mãe, né? A gente hoje sai, né? Eu saio com meus pais, hoje a gente tem uma ligação diferente. Quer dizer, para onde a sua vida estava arrumando, né, Thaís? Sim, senhor. 11 anos de idade, se envolvendo com um cara de 18, apanhando, droga. Quer dizer, qual era o seu futuro? Se você não tivesse tomado aquela decisão. Né? Eu até pensei, minha mãe falou assim pra mim, minha mãe sempre falava assim pra mim, você vai morrer se você continuar nessa vida. Você vai morrer. Eu falava assim. Ia mesmo, né? Ia mesmo. Hoje você está aí feliz, está na Força Jovem, Sim, ajuda senhor. as pessoas também, Sim, ajuda senhor. os jovens? Sim, senhor. Hoje eu costumo falar para as meninas, né, jovens, né? Hoje eu tenho 29 anos, então eu tô lá para ajudar, né? Então eu costumo falar assim para as meninas, quem dera eu ter a idade que vocês têm e me entregado. Porque na idade de vocês eu tava no mundo. Pois é, então, você não ia ter sofrido tudo que você sofreu. Sim, senhor. Às vezes as pessoas elas querem pagar para ver, né? E a gente não pode. Vocês estão nos assistindo, talvez você esteja lá naquela época dela, novinha, não se envolveu com coisa errada e está sendo tentada a fazer isso. Não vai, porque aqui está o resultado. Ou você esteja do outro lado, você já fez muita besteira, fez como ela fez e está aí pensando que para você não tem jeito mais. Tem jeito, porque ela também está aqui para provar isso daí. Não é verdade? A gente já volta com vocês, não sai daí não. Lembrando a todos que está vindo aí o Mega Dance, o grande evento do Projeto Cultura agora em 2022. Vai ser uma competição de dança aqui no ginásio da Portuguesa no dia 20 de agosto, sábado à tarde. 9 companhias de dança FJU vão estar duelando, competindo entre si. As vão se apresentar, as 9 vão se apresentar, os jurados vão escolher as 3 melhores, vão se apresentar novamente e a torcida que vai estar aí, ó, aí nesse ginásio, que vai escolher a grande campeã. Você já tem o seu ingresso? Eu ouvi dizer que já tinha esgotado. Não sei como é que tá não, mas você pode correr atrás aí, procura. Não vai para cambista não, tá? Mas procura aí com a galera da Força Jovem Universal. A gente já volta já já. Você está assistindo Live FJU. Olá, tudo bem? Então, me chamo Cleiton e hoje eu vou contar um pouco da minha história, de como eu era antes de conhecer o Senhor Jesus, uma vida totalmente destruída, onde fui criado somente pela minha mãe, onde o meu pai, que hoje ele sim se encontra na fé, nos abandonou e deixou a minha mãe com nós 5 irmãos. Nós tínhamos uma vida totalmente destruída e a minha mãe veio falecer e eu tive que assumir o papel de pai e mãe dos meus 4 irmãos. E eu não tinha estudo, não tinha uma profissão, e aonde que eu encontrei a oportunidade de sustentar os meus irmãos foi aonde que eu entrei para o mundo do tráfico. Aonde que o cara que sabia, o dono da boca onde que eu morava, ele me confundiu com o meu irmão, porque o meu irmão se envolveu numa briga com um dos funcionários dele e ele achou que era eu que tinha
que tinha me envolvido nessa briga. E como eu tinha uns amigos de infância, que ele também tinha jurado esse cara de morte, nós se unimos e começamos a comprar as nossas próprias armas. E foi até que, então, que nós acabamos matando ele. Acabamos matando ele e nós assumimos aquele posto de dono da boca, eu e meus amigos. E foi o começo da onde que eu comecei a engrenar no mundo do tráfico. Eu já não era mais visto como um ninguém. Já estavam me chamando já de o dono da boca. Eu comecei a me envolver ainda mais e me aprofundar cada vez mais numa vida que eu achava que era certo, pois dali eu tirava o sustento para minha família, dali eu levava o alimento para os meus irmãos, levava roupa para eles. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, pois achava que não estava prejudicando ninguém. Eu sentia um vazio dentro de mim. Tudo aquilo que eu achava que estava fazendo certo, em comprar roupa e comprar as coisas para meus irmãos, e até mesmo, às vezes, em sair, eu me acabava me sentindo depois no outro dia vazio, pois nada daquilo me preenchia, era só coisas momentâneas. Eu comecei a ver coisas e fazer coisas que eu nunca imaginei em fazer, em sequestrar, em esquartejar pessoas, em estar junto, de participar de assassinato, direta e indiretamente, pois eu já estava ali como dono da boca e eu estava participando, eu tinha que participar disso, onde que eu tinha gente que trabalhava para mim, gente que se eu falasse assim, vai lá, mata esse cara, eles iam me matavam. Então eu comecei a me envolver ainda mais. Eu achava que não estava certo eu fazendo aquilo ali. Tinha algo dentro de mim que não queria que eu fizesse aquilo ali, mas eu acabava fazendo. Eu acabava tirando vida de outras pessoas. A polícia passou pela minha casa. Passou pela minha casa e desceram. E ali eles me pegaram, me algemaram meu irmão. Eu acreditava em Deus, sabia que Deus existia, mas vivia totalmente errado. Vivia numa vida totalmente ao contrário de Deus. Daí, num certo momento, algemado ali, eles me batendo tudo, eu falei para Deus que aquela vida não era para mim, porque eu não nasci para aquilo ali, para estar apanhando, para estar vendo ali meu irmão também algemado e apanhando. Foi uma coisa ali que me chamou muita atenção, porque eu fiz uma oração sincera, falei para Deus. Meu Deus, se o Senhor existe, me tira dessa, que eu me entrego para o Senhor. Se eu não for preso dessa vez, eu vou parar com tudo isso, eu vou largar tudo isso. Foi mais de 30 policiais, entraram dentro da minha casa. E as coisas tudo à mostra, eu não tinha escondido bem para que eles não achassem. Ali eu vi que foi Deus, porque quando eu falei para Deus que se eles não achassem e eu não fosse preso, eu ia largar tudo. Eles não acharam as drogas que tinha dentro de casa, eles não acharam as armas que eu tinha 2 armas, eu tinha 2 pistolas guardadas dentro de casa, uma recém eu tinha pegado e tinha enrolado naqueles plásticos filme e botado em cima do armário da cozinha, que era só questão deles botarem a mão em cima do armário, eles acharam, e entrava policial e saía, e procuravam e reviravam toda a casa, fizeram uma bagunça na casa e não acharam nada. Ali foi Deus que escutou a minha oração, escutou a oração que eu tinha feito ali algemado, apanhando e falando com ele. Se eu não for preso, eu vou parar com isso. Até que um dia veio a mudança radical na minha vida, aonde que daquela oração que eu fiz ali quando eu estava algemado, não permitiu que eles achassem as coisas que tinham na minha casa, eu comecei a buscar Deus, comecei a ir na igreja. A minha irmã já participava, o meu irmão era pastora na época ainda. Falei para minha irmã, eu quero ir para a igreja. E eu comecei a ir num domingo, comecei a ir nos domingos. Aonde que eu comecei a ir nos domingos, eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir que aquilo ali que eu fiz antes não era para mim. Agora que Deus tinha me proporcionado no primeiro dia, no primeiro domingo, uma paz que eu nunca senti quando eu estava no mundo ali, no tráfico, eu não sentia. Até que um dia me convidaram para a Força Jovem. Eu já tinha participado de um campeonato da Força Jovem há muito tempo, só que eu só fui para jogar. Daí um amigo meu, que eu já conhecia, me convidou para mim ir. Só que eu não queria mais só jogar um futebol. Eu falei, eu não quero mais só jogar um futebol. Hoje eu quero
eu quero sim conhecer a Deus, eu quero ter Deus junto comigo. Hoje eu não preciso de nada daquilo que eu fazia, traficar. Hoje eu não preciso sair para ter felicidade, uma felicidade momentânea que era. Hoje eu não preciso estar me envolvendo com outras mulheres como eu tinha a mãe da minha filha e eu ocasionava que eu não respeitava ela, que eu tinha que ter outras mulheres. Então hoje eu não preciso de nada disso, nada daquilo que eu fazia, que quando eu estava no tráfico eu estava sempre numa loja ou outra comprando roupa, gastando o dinheiro que eu ganhava. Hoje eu não preciso disso, porque o que eu tenho é Deus dentro de mim, o que Ele é para mim é tudo. Eu não preciso de mais nada disso que eu fazia antes. Voltamos a apresentar Live FJU. Pois a gente está de volta aqui, depois dessa história aí da Thaís, que é de arrepiar. Hoje a gente fica feliz de ver a transformação que aconteceu na vida dela. Mas só de ficar imaginando, Thaís, o que você passava ali, meu Deus, dá até da raiva do diabo, né? Agora você vai conhecer um pouquinho da história do Gabriel. Gabriel chegava a se cortar por causa dos amigos. Sim, senhor bispo. Como é que foi isso aí, Gabriel? Fala pra gente aí desde o começo, tua história. Sim, senhor bispo. Então, tudo começou com meus pais, né? O meu pai, ele era de um outro casamento, ele conheceu a minha mãe bem nova, né? E eles se relacionaram, né? Traiu a esposa com a sua mãe. Exatamente. Houve essa traição. E eu sou fruto, né, dessa traição. Tendo isso, o meu pai, ele se viu na obrigação, né, de deixar a família antiga dele e casar com minha mãe para cuidar de mim. Né? No decorrer disso, o meu pai, eu cresci, né, a minha infância, ela foi muito conturbada com requisito à violência. Meu pai, ele era alcoólatra, ele chegava em casa, batia na minha mãe, me batia, e ele sempre jogava a culpa em mim, falava, ó, eu tô nessa situação aqui por causa de você, você nasceu, eu tive que abandonar outra família, né? Então... Só que se ele não tivesse traído a esposa dele, você não tinha nascido. Aí não ia ter esse problema. De fato, bispo. Mas era mais fácil culpar você do que culpar o erro dele. Exatamente. Era muito mais fácil, né? É muito mais cômodo pro ser humano culpar outras pessoas do que assumir o próprio erro. Isso aí desde lá do Jardim do Éden, né? Pois é, bispo. Pois de fato. Adão culpou Eva culpou a serpente. Exatamente. Então já é do ser humano, né? Bom, eu cresci nesse ambiente, né? Sempre me sentindo o culpado, porque uma criança recebendo aquelas palavras, ela ia crescer como? Ela ia crescer virada. Ela ia crescer entendendo de que, não, eu sou de fato um problema. E foi assim comigo. Ali entrou uma semente de revolta, bicho. E eu cresci dessa forma, eu tive meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Com eles não foi esse problema, mas comigo sempre foi isso. Né? E entrou a adolescência. Aí, bispo, que começou a complicação. Aos meus 11 anos, eu comecei a sofrer bullying na escola, dos 11 aos 13, porque o meu pai era o professor. Então, o pessoal entendia que eu era o queridinho, que se passasse uma prova eu ia ter as respostas. Então, o pessoal começou a cair matando. E era um bullying pesado, de apanhar, de ser xingado, de ser colocado de lado. E ali foi plantado a semente da depressão mesmo. Né? Isso dos 11... Devia ser difícil para você, ser o filho do professor, né? Pois é, bispo. Da quinta série ao 3º ano. Quer dizer, vários anos. Exato. Meu pai é professor de ciências e biologia, então pegou tudo. O que acontece? Ele te dava as respostas? Não, senhor. Não, senhor. Eu tinha que saber as respostas ali por raça mesmo. Era obrigação, né? Quer dizer, se você fosse mal na nota... Pessoal, como é que pode o filho do professor? Que vergonha. Exatamente. Se você fosse bem... Passou a resposta. Ele passou a resposta. Exatamente. Tá? Então eu tava numa sinuca de bico, né, bispo? E isso eu fui sofrendo, dos 11 aos 13 anos. Bispo, chegou aos meus 13 anos, foi a decadência. Ali eu conheci uma turminha ali do rock, né? Eu sempre toquei guitarra, bispo. Então eu entrei numa banda com os meninos ali da escola. E a gente começou a se revoltar. Cada um tinha os seus problemas e ficava ali. Um batia na pessoa, por exemplo, olhava torto e já queria matar a pessoa.
Eu mesmo, bispo, a cada passo que eu dava era só pensamento de destruição e de morte. As pessoas olhavam torto pra mim, eu vou te matar, eu vou te pegar. Era sempre assim, bispo. E nessa idade, bispo, com os 13 anos, que eu comecei a me envolver com álcool, né? Os meninos me apresentavam a bebida e tudo mais. Não cheguei a ser um viciado, mas eu tava ali dentro desse mundo, né? Uhum. E foi daí, bispo, que esses meninos, eles vieram com uma ideia de que assim, poxa, você tá passando por um problema, eu vou te homenagear. Como é que vai me homenagear? Vai me dar um abraço? Pô, não, vou me cortar. Então a gente entrou nesse consenso. Um se cortava pra ter uma certa compaixão, vamos dizer assim, do outro. Tô me cortando pra você porque eu entendo a sua dor. Já sei qual era o nome dessa banda. Por favor. Os Otários. Seria muito interessante. Olha, de verdade. Quer dizer, o cara tá passando por problema, eu vou me cortar também para poder homenageá-lo. E o pior, bispo, não era corte com gilete esterilizada, não. A gente quebrava a caneta e se rasgava com caneta. Bispo, eu parecia aquela passagem da Bíblia que tinha um rapaz que se cortava com lascas, que eu pegava pedra na rua e ficava me cortando. Uhum. Era demônio puro, bispo. Entende? Então, a gente foi passando nesses tempos, foi muita revolta, né? E eu sempre tive aquela questão de estar em busca da felicidade. Eu sempre fui vazio, né, bispo? Sempre fui vazio. Cresci com aqueles problemas em casa, cresci, né, sofrendo um bullying, e depois deu a revolta. Pra você ter ideia, era rotineiro. Uma vez na semana eu tinha que estar na diretoria. Uma vez na semana. E o meu pai, sendo o professor, como que ficava o nome dele? Vergonha pra ele. Vergonha pra ele. Ou seja, mais uma vez, eu era o problema. Uhum. E ele falava, você tá fazendo eu passar vergonha. Eu sou professor há tantos anos e você tá me fazendo passar vergonha. Então, eu sempre cresci. Poxa vida, eu sou um problema mais uma vez. E já foi germinando mais aquela semente, né, de depressão e tudo mais. Nunca frequentou igreja, nada? Vai chegar esse ponto, bispo, porque teve um momento, né, nesse meio tempo aí, que os meus pais pegaram os cortes e foi aí que eu tentei o primeiro suicídio. A minha família era católica, né, na época e tudo mais, mas nada de expressar a fé, de fato, enfim. Não era aquele católico roxo, né, vamos assim dizer. Uhum. Eu tentei o primeiro suicídio, meus pais estavam brigando comigo. Poxa vida, você tá se cortando, já faz tudo errado. Foi quando eu fui pra cozinha, puxei uma faca e tentei me acertar no peito com a faca. Foi uma questão de segundos que os meus pais tiraram e eu não cheguei a cometer esse suicídio. Mas eu estava determinada a cometer. E nesse tempo, enfim, tudo ficou ok, entre aspas, com os meus pais, né? Foi quando eu não estava conseguindo a paz e ser preenchido com amizades, com bebidas, até mesmo gostando de uma pessoa ou outra ali, não estava conseguindo me preencher. Então o que eu pensei? Poxa, deve ser questão de fé, porque na época eu me auto-intitulava satanista, né? Eu gostava dessas coisas, ocultismo e não sei o quê. Mas eu falei, não tá me agradando, vou tentar agora uma fé, eu vou procurar outra fé. Foi quando eu fui do lado da minha casa ali tem uma igreja tradicional, e eu fui até essa igreja tradicional. Peguei firme, teoricamente, comecei a tocar guitarra lá na igreja e tudo mais, mas era aquelas, bispo, eu tava na igreja, mas de manhã e de tarde eu tava com os amigos, bebendo na banda lá e tudo mais. E de noite eu tava lá falando de Deus assim, em cima do altar. Então o que adiantava? Não é, bispo? Eu tinha uma fé errônea, algo que não me supria. Uhum. Né? Então, de manhã e de tarde servindo o diabo, à noite falando que eu era de Deus. Chegou um momento que não deu, bispo. Não deu. Eu simplesmente olhei pro alto, eu não estava conseguindo ser feliz daquele jeito, porque eu ouvia falar do Espírito Santo, mas não da forma como é tratado na Igreja Universal. Né? Falava de boca para fora, não saía nem para evangelizar. Então, eu simplesmente olhei para o céu e falei para Deus assim, cansei de você. Eu simplesmente falei para Deus, cansei de você. Aí eu lembro que eu estava na laje da casa da minha avó, e essa laje, ela tinha os cabos de energia. Foi aí que eu tentei o segundo suicídio. Eu quis pegar nos cabos de energia, bispo, para me matar ali eletrocutado. Mas eu não tive a coragem para fazer isso. Eu não tive coragem alguma, eu simplesmente desisti. Aí, bispo, eu simplesmente deixei de lado, falei, ok,
A partir de hoje eu não acredito em Deus, eu não acredito em mais nada. Vai ser a teoria do Big Bang agora. Me tornei simplesmente um ateu que acredita somente na ciência. E nisso, bispo, eu fiquei depressivo. Em casa eu só ficava trancado, eu só andava com aquelas roupas carregadas, né? Eu, na escola, simplesmente não falava com ninguém, fazia minhas coisas e ia embora. Totalmente depressivo, sabe? Pensava, sim, em me matar, mas não tinha coragem para ir fazer. Foi quando, isso foi passando o tempo, foi quando em 2017 eu conheci um rapaz lá na escola, que ele olhou para mim e falou assim: poxa vida, você me contou sua história, você já tentou felicidade em todos os lugares e não conseguiu, mas eu tenho uma chance para você. Eu falei: mas que chance é essa, rapaz? Eu já tentei tudo. Ele falou assim: topa ir na minha igreja? Topa conhecer a Força Jovem? Eu falei: o que é isso? Aí ele me explicou o que era o Força Jovem. Ele falou assim: ó, domingo eu quero ver você lá. Bispo, foi a melhor decisão da minha vida. O que você viu diferente ali? Bispo, a fé. Eu vi exatamente aquilo que eu estava procurando. Eu via pessoas felizes expressando aquela fé, sabe? Eu vi pessoas felizes de verdade. Eu via aquele sorriso sincero. Eu via, não era nada forçado. Não era aquele negócio de uma pessoa. Era nítido, bispo, que as pessoas ali, elas não precisavam de amizades, não precisavam daquilo que eu procurava para ser feliz, sabe? Eu via os obreiros, eu via os jovens firmes e falava: poxa vida, eu quero isso aí, eles são felizes, poxa, sabe? Uhum. E isso foi uma virada de chave, bispo, de fato. Foi quando, em determinado momento, nessa reunião do Força Jovem, a minha líder, que está lá até hoje, inclusive, ela simplesmente falou assim uma coisa que foi como se tivesse sido diretamente para mim. Você que tentou felicidade em todos os lugares, em amizade, em drogas, enfim, em relacionamentos, e não conseguiu, aqui é a sua chance. Venha para o altar e vamos buscar a verdadeira felicidade, bispo. Foi ali que eu falei: é aqui. Porque eu fui direto no altar e comecei a buscar, claro, com aquilo que eu aprendi em outra fé, né, de uma forma mais um pouco mais decorada, sabe? Mas eu consegui ser honesto com Deus, uma coisa que eu nunca fui. Eu consegui falar: Senhor, essa é a minha situação. Eu nunca fui feliz e eu quero ser feliz de fato. Eles estão falando que existe um Espírito Santo, que é a felicidade verdadeira e eterna. E é isso que eu quero. Bispo, na hora não me veio o Espírito Santo, não senti nada, mas algo me falava lá dentro de que, poxa vida, é agora, eu sou contigo. Foi ali que, depois, no final da reunião, eu fui conhecer o pastor titular, que na época era o pastor Júnior, o pastor auxiliar, o pastor Mateus, e dali então eles me ajudaram. Eu cresci ali no meio, né, dos pastores. Uhum. Eu passei a entender a fé, eles me ensinaram. Eu corri atrás do batismo. Eles falaram: o batismo é basicamente o seu compromisso com Deus, onde você vai abandonar tudo aquilo que você cometeu, todos os pecados, você vai ser uma nova criatura. E eu decidi me batizar, bispo, ali em 2017 mesmo, em agosto, né? E eu fui buscando, bispo, fui renunciando, eu entendi o verdadeiro valor do sacrifício, o real significado do sacrifício, que é depender de fato de Deus. É colocar nas mãos de Deus e falar: poxa vida, sem Ele eu não sou nada, tudo que eu tenho foi Ele, entendeu? Então tá tudo nas mãos dele. E, bispo, isso durou 5 meses, bispo, exato 5 meses. Em dia 13 de janeiro de 2018, eu cheguei em agosto de 2017, janeiro de 2018, numa vigília da FJU, lá na Catedral, eu recebi o Espírito Santo, bispo. E, bispo, é até, sabe, é algo surreal, porque toda aquela felicidade, puxa vida, eu lembrei, foi como se eu tivesse morrido na hora, que dizem que parece um filme das coisas que você fez e tudo mais. Exatamente tudo, bispo, que eu procurei para ser feliz, eu entreguei para ser feliz, enfim. Poxa vida, era simplesmente o que? Se entregar para Deus na fé verdadeira, a fé inteligente,
sabe? Então eu vi e falei, poxa vida, era basicamente isso. Era conhecer a fé inteligente, a fé verdadeira, me entregar, colocar nas mãos de Deus a minha vida e tava lá. A felicidade eterna, bispo. Na hora eu queria sair da catedral, ver o primeiro morador de rua ali e falar, rapaz, sai dessa vida porque você vai conseguir vencer. Existe um Deus que vai te levantar. De fato, eu conheci o próprio Deus. Eu conheci a verdadeira felicidade, bispo. E dali, então, graças a Deus, hoje eu sou... Faz Sim, 4 anos, isso? exatamente, 2018. Né? Isso. Relacionamento com seu pai, como é que é? Graças a Deus, bispo, ele não tem mais esses problemas com alcoolismo, ele vai à igreja, minha mãe vai à igreja também, os meus irmãos, minha irmã do Força Jovem, o meu irmão também. Então a gente tá aí, o meu irmão ele tá caminhando, né? Enfim, a gente tem um relacionamento muito bom, bispo. Graças a Deus, porque era algo muito conturbado, era algo complicado. E Deus, ele transformou, literalmente da água pro vinho. Hoje você ajuda outros jovens? Né? Graças a Deus, bispo, sou obreiro, graças a Deus, namoro também uma obreira. Sim, senhor. É? Namoro uma obreira aí. Ela, inclusive, ela é a líder do FJ Uni do bloco, né? Então a gente tá conseguindo ajudar muitos jovens, bispo. E é o meu maior prazer, de verdade, é encontrar aquele jovem que tá em frangalhos, que desistiu de tudo, assim como eu, e ajudar ele a mostrar, poxa vida, você tem aí direito e você tem, de fato, a chance de ser feliz. Pois é. Antes você se cortava em favor de outras pessoas. Exato. Hoje você dá vida para ajudar essas pessoas. Exatamente. Eu derramava sangue, hoje eu derramo a minha própria vida, bispo. Isso aí. Trabalhando, estudando, tá fazendo... Sim, senhor, bispo. Eu sou formado, estou fazendo pós-graduação agora em TI, né? Eu sou coordenador, bispo, de algumas escolas da Microlins, né? Então... Deus abençoou tudo, bispo. Só que o maior, né, a maior felicidade, basicamente, não é nada dessas coisas materiais, e sim o Espírito Santo. Então por que não larga tudo para servir a Deus? Bispo, eu estou à total disposição. Olha, aí, pastor Lu, que tá ali assistindo, aí, só largar tudo, rapaz. Não é? Eu tava falando com o rapaz aqui outro dia, e o sonho dele falou que era ter uma empreiteira. Né? Quero ter empreiteira, construir casa. Eu falei, você vai construir casa para as pessoas morarem? A gente que serve a Deus no altar, a gente constrói casa para Jesus morar. De fato. Não é? De fato. Você é uma delas. Quem que habitava aí? Quem que habitava em vocês? Quem habitava? Você estava lá naquele rock e tal, se cortando sangue. Quer dizer, o inferno. Você é a mesma coisa. Quem habitava em vocês? Né? Vocês eram morada para o mal. Sim. Sofrendo. Hoje vocês são morada do Espírito Santo. De fato, bispo. Agora, quem que fez essa obra? Quem construiu? O Espírito Santo hoje, nós somos os peões de obra, os empreiteiros, claro, né? De fato, bispo. É isso aí, não tem nada mais grandioso que isso, não. Sim, eu compreendo, bispo. Pensa nisso. Você e ela não vai casar? Sim, senhor, com certeza. Eles fazem isso todo dia, ganhando alma, né? Exatamente, bispo. É isso aí. Hein? E assim, né, bispo? Com 12 anos eu me relacionei com uma pessoa, né? Hoje eu também tô noiva de um obreiro. É? Né? Que Deus, ele transforma, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas será que vai dar? Será que é isso mesmo? Porque tem muitos jovens que chegam na igreja já com ansiedade, né? Pra conhecer alguém na vida sentimental. Não, vou chegar na igreja porque eu quero trabalhar. Vou chegar na igreja porque eu quero conhecer alguém. Tô com a vida sentimental destruída. Mas eu coloquei dentro de mim, né? Quando eu entreguei minha vida de fato e de verdade pra Deus, igual a Bíblia fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. E paulatinamente foi acrescentando. Então já estão prontos para casar aí. Né? Sim, senhor, bispo. Hã? Sim, senhor. Tá pensando em casar quando? Podia já marcar e casar tudo junto. Né? Que legal. Você vê o que Deus faz. Eram 2 jovens que não tinham perspectiva. Principalmente a Thaís. Desde criancinha lá. Quer dizer, apanhando. É mulher de bandido. Mulher não. Criança de bandido. Quer dizer, tudo dando errado. Não tinha perspectiva nenhuma. Olha só a vida dela. Olha a vida do Gabriel hoje. Quer dizer, tem jeito. Quando você fala assim, eu já tentei de tudo. Não é verdade. Você tentou muitas coisas. Você pode ter tentado muitas coisas, mas não tudo. Porque se você tivesse tentado tudo, você tinha achado. É aquele exemplo que eu sempre dou, né? A pessoa chega em casa, ela abre a porta da casa com a chave, ela entra, aí depois
ela está buscando a chave que ela colocou em algum lugar, ela fala assim, não sei onde é que está, já busquei em tudo quanto é lugar e não achei. Quer dizer, você não buscou em tudo quanto é lugar, a chave está ali. Você buscou em vários lugares, você não está achando, mas a chave não evapora. A chave não vai sumir, ela está ali em algum lugar que você não viu ainda. Assim também é a felicidade. Você pode ter buscado em vários locais, vários lugares, de várias formas, mas você não buscou tudo. Porque se você buscar nele, você vai achar. Ele que disse isso. Ele que promete essa felicidade. É o próprio Senhor Jesus. Eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Então, o que você precisa é dele. E a Força Jovem existe para criar esse ambiente jovem para que você possa buscá-lo. Então, a gente tem música, você toca guitarra, né? Eu sou da banda do bloco, inclusive. Aí, toca música, peças de teatro, dança, como vocês viram o evento que a gente vai ter, esporte, todo um ambiente propício para que você não precise ficar envolvido com as coisas lá fora. Eu gosto de jogar bola, então tem que me envolver com os traficantes, tem que me envolver com os demais amizades, porque eu gosto de jogar bola. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Para mostrar os meus talentos, eu preciso estar com as pessoas lá que fazem as coisas erradas. Você não precisa disso. A Força Jovem te dá um ambiente propício para você desenvolver o seu talento. Mas, claro, pensando sempre na sua alma. Quer saber mais sobre a gente? Entra no nosso site, forçajovemuniversal.com. Todas as informações estão ali para você. Una-se a nós. Nosso encontro jovem acontece nos finais de semana, aqui no Templo de Salomão. Bem do ladinho, a gente se reúne aqui na Catedral do Brás, bem do lado do templo, na Avenida Celso Garcia, 499, sábados, a partir das 16 horas, que a gente tem o esquenta com a galera da banda FJU. Você é o nosso convidado, tá bom? Vocês se reúnem onde? Você é onde? Eu sou lá de Eldorado, na região ali de Serraria. Qual o endereço lá e o dia e o horário? O endereço lá do Encontro Jovem é lá na Rua Açucena, né? 911, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 911. Açucena, porque eu moro do lado, bicho. E o nosso Encontro Jovem é todos os domingos às 3h30, bicho. E você, Thaís? Eu tô lá na região do Sacomã, né? Da Igreja de São João Clímaco. O endereço é Rua São João Clímaco 686. Todos os domingos, 4 horas da tarde. Todo mundo é convidado. Então, o que não falta é lugar para você ir. Agora, você tem que tirar o seu traseiro aí da cadeira e tomar uma atitude. Tá bem? Então, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe você. Está aí mais um programa Live FJU dedicado a você, jovem, você que quer se unir uma galera legal, tá bom? A gente volta aqui amanhã, no mesmo horário, nos mesmos canais, mesmas redes sociais, trazendo mais histórias para você. Um abraço. Dá tchau pra eles lá. Faz assim, ó. Tchau, tchau.